Glória a Deus. Com muita alegria, quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Estão todos felizes? Estão todos preparados? Estão todos preparados? Aleluia. Então segura, aperta o cinto. Louvado seja Deus. Eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade que Deus tem me concedido. Agradeço ao nosso pastor presidente pelo privilégio que Deus tem usado ele para nos abençoar, dando essa oportunidade, a qual muitas pessoas gostariam de ter. Tem muitas pessoas que é melhor do que eu, é mais bonito do que eu, só não é mais rico do que eu. Aleluia. Mas Deus escolheu eu para estar aqui. Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Né, Samara? Tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Aleluia. Hoje, a culto de ensino, nós temos um tema nesse ano. E eu quero, nessa noite, que os irmãos me compreendam. Eu não vou estar ministrando sobre o tema anual. Eu estive orando a Deus e o Senhor me concedeu um assunto, que não é o tema, mas eu acredito que é um assunto importante. É um assunto que a igreja precisa ouvir ou rever, porque nós sabemos que os dias são maus e sabemos que Jesus está voltando. E como Jesus está voltando, nós, como igreja, precisamos estar preparados. Porque senão Jesus vem e a gente não percebe que Jesus veio. E quando pensa que não, cadê o povo? Já partiu, né? E eu não quero ficar nessa terra, eu quero subir no arrebatamento da igreja. Amém? Então eu quero estar falando sobre arrebatamento. Eu não sei se você acredita, é um assunto que às vezes tem pessoas que não querem ouvir isso. Mas eu estou com o microfone na mão agora, só se tomar, para mim não falar sobre isso. Eu vou falar mesmo então, né? Sobre o arrebatamento da igreja. Aleluia. Eu tenho convicção que Deus já aprovou esse assunto. Porque quando eu chego aqui para falar, ou quando eu estou, digamos, na escala para ministrar, eu fico às vezes preocupado. E eu pergunto a Deus, o que o Senhor quer que seja transmitido para a tua noiva? Porque nós temos que tomar cautela com quem ou para quem nós vamos dirigir uma palavra. Vamos dirigir uma palavra para a noiva do Senhor. E essa palavra ao qual vai ser dirigida não pode ser uma palavra adulterada. Tem que ser a palavra real, como ela é. Porque é uma mensagem. A mensagem, ela não vem de mim mesmo, ela vem de Deus. E eu sou apenas o canal de Deus para transmitir essa mensagem. Portanto, é muito sério quando se trata de ministrar a palavra de Deus ou uma mensagem da parte de Deus. A mensagem, nós não podemos adulterar essa mensagem. Temos que ser fiel à mensagem. Amém? E eu quero falar sobre esse assunto, então, o arrebatamento da igreja. E nos dias atuais que nós estamos, você sabe que tem pessoas que não acreditam no arrebatamento da igreja? Há quem ensina que não haverá arrebatamento. É muito polêmico esse assunto. Agora, quando será esse arrebatamento? Há pessoas que dizem que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. Mas há quem diz que o arrebatamento da igreja será durante a grande tribulação. Mas há quem diz que o arrebatamento da igreja será depois da tribulação. Em qual desses períodos você quer subir? Antes, durante a tribulação ou depois da grande tribulação? Você tem liberdade para escolher. A coisa é séria, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir nossas sagradas escrituras, nossas Bíblias.
A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, verso 52, para começarmos. Primeira aos Coríntios. Por que primeira aos Coríntios, não primeiro? Porque primeira e não primeiro? Porque se trata de uma carta e não um livro. Se fosse o Reis, seria primeiro. Se fosse Crônica, seria primeiro. Mas é uma carta e não livros. Livro. Então, primeira aos Coríntios. Por que Coríntios? Para os irmãos que estavam em Corinto. Era chamado então de os Coríntios. Se fosse uma carta dirigida aos goianos, aos irmãos goianos, primeira carta aos goianos, ou aos mineiros, é mais ou menos isso. Aos brasileiros, uma nação completa, né? Mas então Paulo, ele escreve essa carta dirigida aos irmãos de Corinto, que deu-se o nome de primeira carta aos Coríntios. Capítulo de número 15, versículo de número 52. Para nós começarmos. Todos encontraram? Estão todos preparados para a leitura? Muito bem. Vamos fazer uma leitura sem pressa, sem correria. Antes de ler, repita comigo o que eu vou dizer. Aprender a ler para aprender. Compreendeu isso? Aprender a ler para aprender. Primeiro que nós temos que aprender a ler. Eu não sei se a versão é a mesma que está na minha. Está na tela? E a minha é dessa aí também. Exatamente isso aí. Aleluia. Vamos ler na tela? Todos na tela. Leia para mim, vai lá. Terminou, né? Aleluia. Volte de novo o versículo, por favor. Vamos observar a leitura. No momento, diga essa palavra. No momento. No abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta. Porque a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Vamos ler mais uma vez, toda a igreja. Me entenda, eu não quero ser chato. Mas eu queria que lesse mais uma vez. Você vai começar a sentir algo espiritual na sua vida. Só com a leitura. Porque a Bíblia, a palavra, ela é viva. Se essa palavra viva não mexer conosco, tem alguma coisa que é errada, está errado. E não é a palavra que é errada. Só a leitura da palavra, nós temos que sentir alguma coisa. Eu já estou sentindo aqui. Sentindo algo forte mesmo aqui. Aleluia. Vamos de novo? Aleluia. Vamos lá.
Sentiu alguma coisa aí? Deu para sentir algo aí? É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo. A Bíblia, a palavra de Deus, é tão forte que, segundo os historiadores, alguns estudiosos também, no momento que as pessoas iam escrevendo a Bíblia, quando ia escrever a palavra Yahvé ou Jeová, eles limpavam a ponta da pena, que era a caneta que usava na época, para poder escrever a palavra Senhor. E muitos, quando iria proferir esta palavra Senhor, ela limpava a boca primeiro, para depois pronunciar a palavra Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia. Esse texto, ou seja, esse versículo que nós lemos, que também depois a gente pode continuar nele, é um texto também ministrado por várias ministrantes, quando se trata do assunto arrebatamento. Apesar que ele não está falando, não tem essa palavra arrebatamento. Mas tem outro texto de 1 a Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que fala sobre arrebatamento. Então nós vamos dar uma passadinha por lá. Mas esse aqui nos chama a atenção. E interessante que diz, no momento, vírgula, depois vem, no abrir e fechar de olhos. Existe alguma Bíblia aí que está dizendo ao contrário de abrir e fechar de olhos? Estamos numa escola, né? Como está na sua Bíblia aí? Está igual? Não abrir e fechar de olhos? Está igual? Não tem nenhuma que está falando piscar, não? Não piscar de olhos? Nenhuma? Piscar? Agora, olha só. A maior parte das versões diz não abrir e fechar de olhos. Se em um abrir e fechar de olhos é diferente de um fechar e abrir de olhos. Não abrir e fechar de olhos. Não está dizendo que é um fechar e abrir. É um abrir e fechar de olhos. Não é antes, é ante. Diga ante a última trombeta. Significa que tem outras trombetas. Ante, essa palavra ante, quer dizer que é no momento. Durante essa trombeta. Ante a última trombeta, ou seja, durante a última trombeta, nesse momento, nesse evento que vai acontecer, parece que dá a compreensão, esse versículo que nós lemos, dá a entender que parece que estamos todos de olhos fechados. E de repente, num abrir e fechar, a igreja é arrebatada. Está compreendendo, irmãos? Parece que estamos todos de olhos fechados. E num abrir e fechar de olhos, acontece tudo. Aqui não está dizendo de rapidez. Piscar, sim, rápido. Mas um abrir e fechar é diferente de um piscar. A Bíblia, quando se fala de não abrir e fechar, não está falando de rapidez. Só que a palavra arrebatamento entende-se por rapidez. Porque a palavra arrebatamento, que vem de rápido, tomado com força e com violência, se entende por rapidez. Então acreditamos que o arrebatamento realmente ele vai ser rápido e vai ser tomado com força, com rapidez. Portanto, a igreja precisa estar preparada para esse momento.
Eu não sei quando será isso. Eu não sei que horas. Eu não sei que dia vai ser. Eu só sei que vai ser. Aleluia. E esse assunto é e deve ser a esperança da igreja. O arrebatamento. Se nós não pensarmos no arrebatamento da igreja, se nós não pensarmos no arrebatamento da igreja, nós precisamos nascer de novo. Se arrepender e nascer de novo. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos, o que acontece com eles? O que vai acontecer com os mortos? Ressuscitarão. Só que esses mortos que vão ressuscitar aqui, não são todos os mortos. Eu estou complicando? Ou vocês entendem? Entende, né? Não são todos os mortos. Digamos assim, para explicar isso direito, eu tenho que ir em Daniel, no livro de Daniel. Eu vou só comentar aqui. Lá diz que, fala a questão dos mortos, que alguns, não são todos, alguns, e nesses alguns, é dividido então, digamos que em duas partes, de ressuscitamento. A primeira ressurreição, será essa ressurreição aqui, desses mortos. E esses mortos que está aqui, são as pessoas que morreram em Cristo. São crentes. Crentes. Crente de verdade, não é crente de brinquedo, de fachada, não. Crentes. Diga crente. Será que tem crente aqui hoje? Tem crente aqui, né? Tem crente aqui. E esses crentes, se porventura o arrebatamento for individual para você hoje, está preparado? Estão preparados? Se for individual. Porque esse assunto nós acreditamos que é um arrebatamento universal. Mas enquanto isso, todos os dias tem pessoas subindo ou descendo. Subindo ou descendo. O céu está em cima. O Hades, que é o inferno, está embaixo. Se você morrer hoje, você vai para qual lugar? Aleluia. Está difícil, irmão. Quer que continue ou quer que para? Então segura que só está começando. Aleluia. Nesse momento, então, repentinamente, nesse momento desse evento que vai acontecer, a Bíblia tem mais de 10.000 promessas. Mais de 10.000 promessas. Todas as promessas bíblicas estão se cumprindo. É uma das questões que nos dá força para acreditar em Deus ou na Bíblia. Ou seja, em Deus e na Bíblia, né? Em Deus e na Bíblia. Aí eu faço uma pergunta que um professor meu fez uma vez. Pode um homem acreditar no Deus da Bíblia sem conhecer a Bíblia? Vou deixar para você essa pergunta. Aleluia. Para conhecermos a Deus, nós conhecemos através das Escrituras Sagradas. Através dela é que nós conhecemos a Deus. E eu sou admirador da minha fé. Sabe o que é admirar a própria fé? Eu admiro a minha fé. Tudo que está escrito na Bíblia, eu creio. Sério mesmo, eu creio mesmo. Eu tenho convicção, tudo está escrito. A Bíblia diz que um grande peixe engoliu Jonas. Se a Bíblia dissesse que fosse Jonas que tivesse engolido um grande peixe, eu acreditava. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E ela é fiel e vai cumprir. Tudo que está escrito vai se cumprir. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus falou assim:
não se turbe o vosso coração. O discípulo estava triste, Jesus ia subir. Credes em Deus. Ela apontou para si mesma. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Quantas? Não entendi. Quantas moradas? Aleluia. E ele disse que ele iria subir para preparar lugar para nós. Mas já existia morada, irmãos. Ele disse que existem muitas moradas. E ele subiu para preparar. E você não entendeu. Se a morada já existe e ele subiu para preparar, você não tem noção de que tipo vai ser essa morada. Você não entendeu ainda? Quer que eu repita? Para mim falar melhor do que isso aqui, eu tenho que ir lá para Apocalipse. Essa morada que eu estou dizendo, que Jesus foi preparar, João teve uma visão. E a visão não foi na terra. Capítulo 4 de Apocalipse. João subiu. A Bíblia diz que o céu abriu e uma voz disse: sobe aqui, mostrar-te as coisas que hão de acontecer. A Bíblia diz que João, em espírito, ele subiu aos céus e começou a ver coisas incríveis. E nessas visões que ele teve, ele viu a Nova Jerusalém. E ele, parece que ele entrou lá dentro. E ele disse que as ruas são de ouro, o mar são de cristal, não precisa de luz de lâmpada, porque a cidade é iluminada com a glória de Deus. Aleluia. E tem pessoas que não querem subir para lá. Tem pessoas que querem ficar nessa terra. Tem pessoas que não querem no arrebatamento. Então, lamento dizer para você que eu respeito a sua crença, mas se você quiser ficar, você fica, mas eu vou subir. Se tiver alguém que quiser subir também, estamos juntos. Estamos juntos. Aleluia. Pois bem, o versículo então diz, no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos o que mesmo? E nós seremos transformados. Quando nós recebermos essa transformação, olha para o teto. Está olhando para o teto? Esse teto não vai resistir você vai passar por ele. Quando recebemos essa transformação, os aviões, se estivermos lá em cima, não vai nos suportar. Quando recebemos essa transformação, ainda que você esteja na cave, 10 andares para baixo, você vai atravessar um por um, pelo concreto, pelo ferro que tiver, você vai atravessar sem levar um arranhão, porque você vai receber um corpo de glória, assim como Jesus recebeu. Aleluia. Depois que Jesus ressuscitou, lembra que o discípulo estava reunido, trancado? Eles estavam trancados porque eles estavam com medo. E eles estavam falando entre si: e agora como é que eu vou fazer? Jesus partiu, e agora e tal. E a Bíblia diz que de repente, com tudo trancado, Jesus atravessou a parede. A Bíblia não está dizendo que ele atravessou a parede. Eu estou dizendo que o texto nos garante isso. Ele atravessou a parede sem levar um arranhão e se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. E ele não tinha nenhum arranhão. Por que isso aconteceu? Jesus teve um corpo transformado, porque ele foi 100% homem também. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, quando a gente vai para 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, se você quiser acompanhar, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
que diz o seguinte. Aleluia. Antes que você leia, ou antes de nós fazermos a leitura, quero lembrar que em João, no Evangelho, quando Jesus trouxe a orientação aos discípulos, ele disse, o que eu falei agora há pouco: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Ele disse, eu vou, mas eu voltarei, porque onde eu estiver, vou levar vocês para estar comigo também. Então ele subiu, ou seja, antes de subir, ele fez essa promessa. Ele fez esta promessa que iria voltar. E eu pergunto, Jesus já voltou? Jesus já voltou? Jesus já voltou? Parece que vocês estão em dúvida. Eu acho que está em dúvida. Você está com dúvida. Acho que ele já voltou e eu fiquei, não é isso? Jesus já voltou? Tem certeza? Com essa pandemia toda aí, com essa peste que está acontecendo aí, Jesus já voltou? Não. Jesus não voltou. Mas, segundo os sinais que ele mesmo disse, quando houver peste, terremotos em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai, está próximo a vinda do Filho do Homem. Tudo indica que Jesus está às portas, porque os sinais estão se cumprindo a cada dia que passa. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. E nós temos que acreditar nisso como se fosse agora. Não é amanhã, é agora. A gente sai daqui para ir para casa, mas a gente não sabe se vai chegar em casa. Ele pode voltar daqui no período de ir embora. E o que precisa é estarmos preparados. A igreja precisa estar preparado. Nós não podemos brincar de crente, porque não é tempo de brincadeira mais. Jesus está voltando. Os sinais estão se cumprindo. Aí, olha só o que diz aqui. Versículo 16, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz o quê? O que diz? Aleluia. Primeira parte. Aí, tá bom, segura aí. Começa de novo. Aí. Porque o mesmo Senhor. Como assim o mesmo Senhor? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Porque o mesmo que disse que iria voltar. E quem foi que disse que ia voltar? Jesus. Onde é que ele falou isso? Aonde ele disse isso? Evangelho de João, capítulo 14. Para quem ele disse isso? Para os seus discípulos. Aleluia. Amém? Eu estou repetindo isso para os irmãos fixar o entendimento, porque uma coisa que nos leva a entender melhor a Bíblia é essa questão. É você fazer pergunta para o texto, porque o texto tem resposta. Por exemplo, quem foi que escreveu, para quem foi, quando foi, tudo isso é importante. Aleluia? Quem foi que escreveu isso aqui então? Paulo. Para quem? Para os irmãos lá de Tessalônica. Aleluia? Então Paulo, ele teve uma grande experiência com o Senhor Jesus. Todo mundo sabe a história dele, né? Saulo caiu, aquela coisa toda, e nesse cair, ele teve uma grande experiência com o Senhor. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido significa o quê? Ruídos, barulhos. E com voz
De quê? Voz de quê? Com voz de arcanjo. Arcanjo é um anjo e significa chefe dos anjos. Arcanjo significa chefe dos anjos. Aleluia. E com a trombeta de Deus. E com o que mesmo? Então, peraí, Deus tem trombeta? Deus tem trombeta? Tem, Deus tem trombeta. Deus não é só uma trombeta. Deus tem uma orquestra à disposição dele. Você não crê nisso, né? Pois é, existe uma orquestra. E existe um louvor. E você sabe cantar ele. Nós sabemos cantar o louvor. Nós sabemos. Isaías no capítulo 6, ele teve a visão. E os serafins cantavam. Dizia uns aos outros. Qual é o louvor? Santo, santo, santo. Consegue cantar mais uma vez? Vamos lá? Aleluia. Entra dia e sai dia. Santo, santo, santo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. E eu entendo que Deus emprestou essa trombeta para o arcanjo. Observe, arcanjo, não é qualquer anjo. É o chefe. E esse arcanjo, eu imagino que já está com a trombeta na mão. Já está com ela na mão já. Só esperando o momento certo. Só esperando a ordem de Deus. Senhor, de Deus. Agora, pode tocar. E na hora que tocar essa trombeta, eu não quero nem saber de nada mais nessa terra. Quando essa trombeta tocar, você gosta de adrenalina? Normalmente os jovens gostam de adrenalina, né? Montanha-russa, aquelas coisas todas, né? Pular de paraquedas. Imagina, irmãos. Não, pensa nisso aqui, gente. A trombeta, ela vai tocar. E quando ela tocar, naquele momento, não abrir e fechar de olhos, eu estou sentindo, parece que eu estou começando a flutuar aqui nesse chão aqui. E a gente se levantar dessa terra e não quer nem olhar para trás. E vamos subindo. E Jesus lá em cima, com os braços abertos, nos aguardando. Aleluia, baseado nesse versículo aqui. E a igreja começa a flutuar. E as pessoas não vão ver isso. Só vai ouvir esse som quem estiver preparado. Você está preparado? Se não tiver, hoje é o dia. Você que está nos assistindo, está preparado para isso, para o arrebatamento da igreja? Isso vai acontecer. Talvez é hoje, talvez é amanhã. Aleluia. Mas eu estou sonhando com isso aqui, irmãos. Eu sonho com isso aqui. Eu sonho com isso aqui. A igreja precisa sonhar com isso. Observa que há um tempo atrás o povo sonhava com o arrebatamento da igreja. Hoje parece que ninguém esqueceu. Parece que não tem mais arrebatamento. Antigamente as pessoas estavam pregando aqui e tinha pessoas que tinham visões. Nossa, durante a pregação eu vi um homem de branco. Durante a pregação o pastor estava flutuando. Durante a mensagem eu senti que eu subi. Não está mais acontecendo isso, por quê? Deus não mudou, Ele continua sendo Deus.
E a promessa de arrebatamento ainda, está de pé. E a promessa para a igreja, a proposta para a igreja santificar, ainda está de pé. O Senhor disse: sede santo, porque eu sou santo. Quer ouvir o toque dessa trombeta? Aleluia. E aqui diz também no versículo, ainda no verso 16. Vou começar a leitura de novo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Alguém tem medo de altura? Quem tem medo de altura aqui? Eu tenho. Se eu falar que não, estou mentindo? Mas graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. Que nesse momento o medo vai desaparecer. Medo de altura vai desaparecer. Eu tenho medo de altura, mas não tenho medo de andar de avião. Não tenho medo de voar, não. Aleluia. Jesus, baseado nesse versículo, ele vem até nas nuvens, que o versículo diz que nós iremos ao encontro dele nos ares, nas nuvens. Ele vem até nas nuvens, a trombeta vai tocar, e o Espírito Santo, não está escrito aqui, e outros textos dão apoio para isso. O Espírito Santo leva a igreja a Cristo. E também já continua para lá, não vai descer mais. E a igreja então sobe ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos sempre, para sempre, todo sempre, eternamente com o Senhor Jesus. Aleluia. Somos noiva dele. Somos noiva do Senhor. E naquele momento será um casamento. E todo casamento, a noiva se apronta, a noiva se enfeita, a noiva se embeleza para poder encontrar o noivo. E nós, como noiva do Senhor, devemos também fazer isto. Como noiva de Cristo, a igreja precisa se adornar. Aleluia. Por exemplo, quando há um casamento, normalmente tem noiva que vai até para uma, digamos que uma banheira de spa e dá uma geral. Toda a sujeira que tem no corpo sai. Por quê? Porque ela vai encontrar o noivo. A igreja do Senhor precisa passar pelo spa de Deus, arrancar toda a sujeira, toda a mácula, toda a mancha, todo o pecado, toda mentira, toda roubalheira, tudo isso. As horas já foi, eu precisava terminar, mas vou deixar um versículo aqui para terminar. A pergunta é: quem não vai subir no arrebatamento da igreja? Diga para mim. Quem não vai subir? Você é um que vai subir. E quem não vai subir? Apocalipse 22:15 diz o quê? Ficarão de fora os cães. O que é cães? Diga para mim o que é cães. Hã? O que é cães nesse versículo? Não é cachorro não, irmãos. Quer dizer beberrões. Quer dizer o quê?
Não, fala mais alto aí que parece que não está dando para ouvir. Beberrões ficarão de fora. Quem mais? Os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Portanto, toda essa sujeira deve sair do meio da igreja. Vamos ser puro, santo, sem mácula, sem mancha, porque Jesus está voltando e nós precisamos ser arrebatados. Amém? Precisava de mais 1 hora para poder fazer conclusão, mas como já foi embora o tempo, eu só quero fazer um comentário jogando para um outro assunto. Permita-me. Quando a igreja for arrebatada, quando nós somos arrebatados, segundo a linha escatológica de pré-tribulacional, que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, exatamente sobre esse assunto que eu estou ministrando, e sobre esse assunto que o nosso pastor presidente também acredita e defende, que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Segundo o nosso entendimento, após a igreja ser arrebatada, vai cumprir Apocalipse capítulo 6. Vai surgir um cavaleiro montado em um cavalo branco, que simboliza o anticristo. Observa que esse cavaleiro do capítulo 6 é diferente do capítulo 19, que também fala de um cavalo branco. O capítulo 6 simboliza o anticristo. Quando a igreja for arrebatada, o primeiro personagem que irá aparecer na terra é o anticristo. E a Bíblia diz em Daniel que ele fará um concerto com muitos, não diz todos, com muitos por uma semana. Mas na metade da semana ele fará cessar o sacrifício e a oração. Ou seja, quando passar 3 anos e meio, ele vai mostrar realmente quem ele é de verdade. Quem sabe eu posso falar sobre isso uma outra vez, né? Aleluia. Isso é muito sério. Faz de tudo para você não ficar, irmão, no arrebatamento. Faz de tudo, mas não fica. Acontece o que acontecer, não fica, não fica. Bate o pé, dá um jeito, faz qualquer coisa, mas não fica não. Porque se você ficar, é complicado. É complicado, irmãos. Não queira ficar. Porque vai cumprir mesmo. Eu não vou estar aqui para ver isso. Eu vou estar lá. Lá na glória. E agora, para finalizar, nesse arrebatamento que nós acreditamos, Jesus vem até onde? Aonde? Nas nuvens. Quando Jesus vir, a igreja subir, que nós subir com ele, vai começar a tribulação, dividida em 2 partes distintas, que eu comentei que é 3 anos e meio, papá. Quando vencer os 7 anos de tribulação, a Bíblia diz que Jesus vai estar uma guerra, o mundo vai estar um caos, e Jesus vem, e vai acontecer algo que eu sou fascinado com isso. E Jesus vem no Monte das Oliveiras, e quando ele colocar o pé no monte, ele vai rachar no meio. Ele vem, vence a guerra, e começa o milênio. Vamos colocar de pé.